Recebendo nos estúdios do Jornal do Meio-Dia, Rui Carizé e também Suélia. Suélia, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso horário. Tudo bem, Suélia? Tudo ótimo, Larisvaldo. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, hoje com uma pauta diferente, né? Pauta da educação. A última vez foi falando sobre esporte. Tá em tudo, né? A gente vai falar sobre culinária na semana que vem. É possível. Dou conta. Brincadeira, gente. Dá conta, Suélia? Dou conta, com certeza. Que massa. E aí, dá conta? Não, eu posso Rui, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo em paz, viu? Agradeço também pelo espaço, tá? Pelo convite. Acho que nós estamos aqui representando todo o corpo de pessoas grevistas, não só do Instituto Federal da Bahia, mas no âmbito de toda a rede federal, né? Estamos agradecidos assim por nós termos esse espaço, uma mídia que é imparcial, né? Nós sabemos que nós temos pouca disponibilidade realmente em outros meios de comunicação e valorizamos bastante. Aí o pessoal fala, vocês estão falando de, né? Tá saindo da greve, então vamos sorrir, né? Porque algo de positivo teve, né? E sobre isso a gente vai falar aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Antes da gente falar sobre a questão da greve, vamos falar sobre o retorno das aulas, que já aconteceu, a greve terminou. Já aconteceu o retorno? Vai acontecer? Como é que está funcionando? Começa contigo, ô Rui. Já sim. A greve ela iniciou no âmbito das universidades federais, com técnico administrativo, no dia 11 de março. Contagiando, né? Foi. Iniciamos com os técnicos das universidades federais. Né? Foi uma greve da educação, realmente bem volumosa. Na sequência, o Sinasef, que representa os institutos federais, né? Técnico administrativo de educação e docentes, ingressou no dia 3 de abril. E as universidades federais ingressaram no dia 15 de abril. É uma greve bem forte mesmo, uma das maiores greves do serviço público na educação. Nós tivemos uma participação de cerca de 64 universidades federais, né, dentro de um escopo de 68 universidades. Tivemos aí 584 campi de institutos federais, no âmbito de 684, mais ou menos, campos. Então, isso são dados de junho, porque a greve ela foi progressiva e ocupamos todos os estados do país, mais Distrito Federal também, uma greve que foi... Quando você fala do tamanho da greve, porque a gente está vivendo um momento diferente, é um momento novo, o país está bem rachado, né? A gente tem uns extremos falando e falando bem alto, e a gente, quando você comenta de uma greve, foi feita num governo, né? Que hoje quem está à frente é de esquerda ou centro-esquerda, cada um que entenda da sua forma. As aulas, elas já retornaram, então já está funcionando? Já retornaram, as aulas elas retornaram efetivamente ontem, né? Porque coincidiu o nosso calendário acadêmico com o período de greve do corpo docente, de estudantes também. Nossas férias findaram no dia 6 de julho e no dia 8 de julho nós retomamos com as atividades acadêmicas, efetivamente, as aulas. Mas o movimento paredista, ele encerrou as suas atividades no dia 2 de julho. Então, desde o dia 3 de julho, nós retomamos as atividades com algumas reuniões internas, alguns debates, efetivamente as aulas agora na última segunda-feira. E como vai funcionar a partir de agora? Vou contigo, Suélia, até o final do... Como vai ser o retorno às aulas e como a gente vai garantir, né, um ano letivo de qualidade para esses alunos a partir de então? Então, essa é uma discussão que a gente está em pauta ainda, né? Como será cumprido os 200 dias letivos, né, do IFBA. Particularmente o Campo Seabra, ele teve apenas né, um número bastante expressivo. Foram 52 dias letivos que a gente, né, perdeu aí durante esse momento de greve, né, que esteve parado, né? Então a gente tem aí mais ou menos uns 140 dias letivos para cumprir, até Deus sabe quando mais a gente tem que cumprir. Então a gente vai estar se reunindo entre as categorias, né, discente, docente e tais. Está sendo formada uma comissão, né, onde tem representações de cada categoria, e nela vai discutir a nossa realidade. Nós temos um calendário que antes ele finalizaria em 13 de dezembro. Só que com esses 52 dias letivos que ficou parado, a gente vai precisar estender esse calendário, seja com sábados letivos, né? A gente vai precisar realizar sábados letivos, e isso a gente vai precisar do apoio da prefeitura, porque para realizar esses sábados letivos, a gente vai precisar de transporte escolar, que a gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande aqui em relação ao transporte, à logística, né, dos estudantes. A gente tem estudantes de toda a região aí da Chapada, a gente tem estudantes de toda a região de Seabra, que não é perto, né? Lugar mais perto que a gente tem aqui, digamos, ali no Bebedouro, que dá mais de 4 quilômetros, não sei.
Acho só que para a gente ter uma base. Só para a gente ter bem uma mais de base, 4 né? quilômetros, Não tem como esse aluno vir de qualquer forma. Então precisa do transporte escolar. Esse debate, essa discussão, desculpa, tá senhora, esse debate, ela está acontecendo a nível regional? Cada região cuida ou a nível estadual? Como é que vem funcionando cada campo ele administra o seu calendário. Então, ao findar a greve, as comissões são formadas internamente. A reitoria ela não interfere, né, no calendário. O calendário ele é feito de acordo com a realidade do município. Então, o nosso calendário, na maioria das vezes, ele condiz com o calendário do município e do estado, justamente porque a gente, até o momento, infelizmente, a gente depende do transporte do município, né? A gente tem esse sonho, né, de ter o transporte próprio, né, do governo federal, de mandar a frota própria para a gente, mas isso aí é um sonho ainda a ser alcançado, né, que isso acabaria com todos os nossos problemas, que o nosso calendário fica preso ao do município. É aquele acordo que é feito entre município, estado e União, né, porque alguns alunos do estado também é da mesma forma, por se tratar de um ano eleitoral. Quando eu falo um ano eleitoral, não é por causa da muvuca da eleição, mas de uma provável troca de mandato, né, não seja só Ceabra, mas como outras cidades aqui que são atendidas pelo Instituto. Existe uma preocupação maior por vocês que estão ali em cima, na direção? Muito grande, Oswaldo, porque nós temos acompanhado já outros pleitos, né, que ocorreram, e o IFB ele fica muito refém, né, dessas particularidades internas no âmbito municipal. E nós, em outros momentos, vivenciamos situações bem precárias, né, em relação ao fornecimento do transporte. Quando o fim das eleições em outubro, a depender de quem assuma, né, um novo mandato, ainda no mandato atual, a situação não oferece o transporte como acordado anteriormente, como deveria ser mantido. Então, a gente tem uma preocupação em relação a alguma mudança nesse sentido e também em relação à permanência, porque nós já vivenciamos situações em que se mantém um grupo político e esse movimento de transição também é muito penoso para nós, né? Até entrar uma outra equipe de trabalho, até novamente os acordos serem firmados, os contratos serem estabelecidos, licitações, a gente sofre, não só a realidade de Ceabra, mas que a gente percebe em todo o território da Chapada Diamantina. Nós temos outras cidades parceiras também que trazem seus estudantes, até manutenção de suporte, né, relacionado à residência estudantil, tudo isso acaba impactando diretamente. É importante, acho que o diálogo, né, com as famílias diária, para que entendam esse fato e elas têm o poder também de colaborar em cima disso. E são os principais interessados, né? Na verdade, o IFB ele foge dessa responsabilidade, foge assim, né? Ele não é responsável por esse acordo com a prefeitura, e sim a própria comunidade escolar, os pais, os alunos e juntamente com a direção. Mas assim, a direção ela não pode tomar a frente disso sozinha, porque é uma responsabilidade do município com os cidadãos da cidade a qual pertence. Eu estou entrando um pouquinho nesse assunto aqui, mas eu não estou mais não faço parte da direção, né, de ensino, nem da direção. Não tem experiência. Mas, né? Como é uma discussão que a gente faz parte, né, então a gente a gente apropria, porque a gente está dentro dessa discussão, né, está dentro dessa pauta, né, do retorno, do cumprimento do calendário acadêmico, né? Então eu estou aqui mais representando os técnicos administrativos, né, pós-greve, e, né, posso sim falar sobre toda essa questão aí do retorno às aulas e do calendário, porém, quem tem mais autoridade a falar vai ser após essa reunião, essa decisão, a própria direção. Perfeito. Vamos chamar a Débora. Estou vendo que a Nanda está sossegadinha. Vou pedir para vocês que utilizem o fone de ouvido. Débora, chama e cuida. Olá, Nerisvaldo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Bom, eu gostaria de saber quais conquistas foram adquiridas nessas mesas de negociações em torno dessas greves que nós acompanhamos dos institutos. Quais pontos ficaram pendentes que, no caso, não avançaram, né? Esses pontos não conseguiram chegar num consenso grevistas junto ao governo. Conquistas e pendências, né? Pois não, fiquem à vontade. Promessas, né? Eu colocaria assim, na verdade a gente tem um acordo aí que foram fixadas algumas metas para 2025, 2026. De imediato nós já conseguimos algumas conquistas políticas. Nós conseguimos, essa semana mesmo foi instituída a Lei Nacional, a Lei de Política Nacional de Assistência Estudantil, né? Então deixou de ser agora um objeto de governo, né? Um programa de governo, e agora é uma política de Estado. Foi aprovada essa lei que permite justamente que os estudantes tenham acesso a recursos para se manterem no município, fazer algum deslocamento, né? Auxílio para cópia,
para saúde também, isso no âmbito das instituições de toda a rede, né? Não só institutos federais, mas também universidades. Nós temos uma pauta, na verdade, que ela é uma pauta conjunta de toda a educação, que refere-se à recomposição salarial. Nós temos um déficit aí de 7 anos, né, desde o governo Dilma, que ocorreu aquela mudança, aquele golpe. Então, nós vimos sofrendo aí sem reajuste durante esse período de 7 anos, né, veio depois o governo Temer, né, depois o governo Bolsonaro, nós não temos uma data base, nós não sofremos um reajuste a partir do reajuste do salário mínimo, do índice da inflação. Então, ficamos muito refém dessas tratativas com os governos que estão à frente mesmo dessa manipulação, dessa negociação. Então, durante esse período, as portas foram fechadas nas nossas tratativas, tivemos a pandemia também. Isso trouxe um déficit de em torno de 35%, né, para o corpo docente, 42% para o corpo técnico-administrativo de defasagem salarial. Na verdade, foi agravado com a pandemia também, que nos desmobilizou, né? Nós não conseguimos também ampliar a nossa participação nos espaços da visibilidade das nossas pautas, até que em 2022, né, com a pandemia mais arrefecida, nós fizemos uma greve que não houve visibilidade ainda, né? Novamente o governo Bolsonaro não instituiu o reajuste devido, apesar de nós termos, inclusive na pandemia, somente no próprio 2020, se eu não me engano, a inflação de 10%, né? Mais de 10% em apenas um ano da pandemia. Então, tivemos todo esse acúmulo. Quando o governo atual assume, né, já no dia 1º de janeiro de 2023, nós apresentamos essa pauta de reivindicação, né, que, dentre a questão da reposição salarial, né, reivindica também a recomposição do orçamento das instituições federais de ensino. Eu tenho alguns dados aqui, posso trazer, né, uma visão ampla em relação ao que a gente está vivenciando hoje. Nós colocamos também a necessidade de reestruturação das nossas carreiras, né, que estão defasadas e que isso tem motivado também a saída de muitas pessoas. Nós não temos concurso para repor essas pessoas que estão saindo, né, muitos cargos estão sendo extintos, nós estamos precisando contratar pessoas terceirizadas. Isso tem também agravado, né, o orçamento já extremamente asfixiado que nós possuímos. E, além disso, uma necessidade de revogação imediata de uma série de medidas que foram estabelecidas ao longo desses anos, que nós não tivemos também a reparação, né, salarial, mas nós tivemos uma série de medidas aí que precisam ser revogadas, que vão de encontro ao funcionalismo público, à educação pública, e vem também, de alguma forma, tentar podar a nossa atuação. Mas, respondendo a Débora, nós agradecemos pela pergunta também, Débora. Vou trazer aqui um ponto que pode contextualizar melhor isso. No IFBA, em 2014, nós tínhamos um orçamento aí de custeio, que é justamente para poder pagar água, luz, energia, né, os custos rotineiros, em torno de 73 milhões em 2014. Né? Em 2023, esse mesmo orçamento aí para custeio foi disponibilizado em torno de 67 milhões. Nós saímos, né, de um quadro aí de 9, 10 anos, de 73 milhões para 67 milhões, sem nenhum reajuste da inflação. Né? E nesse período, só para, né, a gente compreender também, né, essa questão, o número de estudantes nossos dobrou. Nós saímos de 16 mil estudantes para 31 mil estudantes. Né? Se a gente entender aí o reajuste que houve, né, em relação a essas taxas aí de energia elétrica e assim por diante, não come, né? Mais pessoas consumindo, não fecha. Né? Que coisa, rapaz. E tem um outro problema aí, Nerisvaldo, que essa situação ela, de precarização da educação, nós sabemos que a educação ela faz frente a diversas pautas, e a gente tinha discutido a nova, né, BNCC, o próprio Enem, que foi aprovado também essa semana. A educação, ela realmente é uma vitrine, né, que aponta as necessidades de transformação sociais, né, as transformações que nós precisamos realizar na nossa sociedade de forma emergencial. E isso tem realmente podado a nossa participação de atuação, de constituirmos fóruns e participarmos realizando discussões, até a nossa carga horária tem aumentado também. Isso facilita que a gente possa fazer uma participação no programa desse, por exemplo, que a gente possa fazer uma reunião e debater as nossas necessidades internas e no âmbito também, né, mais amplo. E o que nós temos percebido que, em contrapartida a esse processo de desfinanciamento do governo, há uma investida também, né, para que atores políticos estejam adentrando nas instituições federais de ensino, nos tornando cada vez mais dependentes dos seus
da sua articulação política, né? E aí eu estou me referindo a emendas parlamentares, né? Desde que a gente percebeu a movimentação em relação ao orçamento secreto, né? Aquelas emendas de relator... anos atrás está começando a interferir. Interferir, tá? As pessoas estão, os atores políticos estão se apropriando, nós estamos ficando reféns dessas articulações aí para destinar recursos para nós, né? E realmente a situação está cada vez mais difícil no âmbito da autonomia da educação. Por exemplo, em 2014, o que nós recebemos de emenda de custeio, né, que é para pagar essas contas de água, luz, etc., em 2014 foi zero, não recebemos nada, sobrevivemos, né, com o recurso que o governo foi destinado. Em 2023, nós recebemos 11 milhões. Né? Então, a interferência, não só do orçamento, né, mas dos atores políticos nessas instituições de ensino. Tá? Então, no ano passado, por exemplo, nós tivemos em torno de 3,2 milhões, se eu não me engano. Né? No ano passado, esse valor aí foi o que foi destinado pelo governo federal. Mas em relação a emendas de investimento, nós recebemos o triplo do que o valor que o governo repassou para a gente. Né? Esse ano já temos aí o dobro. Né? Então, o governo repassou um valor X e nós já temos 2X que vieram de emendas. Então cada vez mais reféns, né, desses interesses políticos. Infelizmente, é uma realidade que o país atravessa e desde o final do governo Dilma, né, na pressão, a lei do impeachment, o governo Temer abraçou, Bolsonaro deu continuidade, o governo Lula não está diferente. Por quê? Porque o Congresso é quem manda. Né? A gente percebe, base, né? A gente percebe nas cidades, né, a quantidade de obras que você não sabe... Né? Quem traz são os deputados, que é isso que acontece no Brasil. Esse é um novo formato de política que acontece e vocês estão começando a sentir isso também na pele, né? Estamos no governo de coalizão, realmente nós tivemos muita dificuldade nas tratativas, que na verdade nós estamos numa disputa do orçamento público. Né? Então esse orçamento público ele está sendo destinado para interesses muitas vezes pessoais, né, de algumas bancadas, de representações que de fato não são dos interesses públicos e sim dos interesses privados. Né? E estamos fazendo uma disputa, é um governo realmente de coalizão que foi formado a uma frente ampla realmente para poder avançarmos no âmbito executivo, mas no legislativo ainda está muito desgastante, né, na sua participação, né, com muita dificuldade. A gente entende que está escolhendo algumas pautas para poder realmente dar seguimento ao plano, ao projeto que foi apresentado aí de governo para esses 4 anos. Muito bem. Rui, Suélia, muito obrigado. A gente se encontra no vôlei. Rui, a gente se encontra no Papo de Culinária, que a Suélia também vai participar. A gente vai como degustadores, Rui. Vamos degustar, que eu também não sei cozinhar um ovo. Obrigado, pode me chamar. É só formar a cozinha aí que a gente faz a manobra com certeza. Ana Maria Suélia. Obrigada mais uma vez. A gente agradece, Suélia. E qualquer dúvida, estamos lá no campus, aberto à comunidade, né, para conversar, para dialogar. Nós do comando de greve, né, principalmente, que estávamos ali na organização apenas, né, a gente não era que estava fazendo acontecer a greve, a gente estava organizando o movimento. Então a gente pode estar tirando dúvidas, né, das pessoas. Perfeito. Rui, obrigado, cara. Prazer. Eu agradeço igualmente. Eu agradeço a todos os ouvintes também, as pessoas que estão nos escutando. Tá? Um grande abraço. Estamos à disposição, independente de greve, nós estamos aqui para servir.